trazer também uma outra questão aqui. No planeta de regeneração haverá egoísmo? Adilson. Nós temos que entender o que é entrar numa fase. Às vezes nós pensamos que entrar numa fase é um ato, um acontecimento. Olha, a partir de agora, a partir da meia-noite, nós estamos numa condição de regeneração. E não é assim, né? É um processo. A Terra que vinha na condição de expiação e provas, ela vinha numa condição bem precária no início e ela veio melhorando ao longo do tempo, quando o homem vai ativando a sua consciência, entendendo mais o que é o bem e o que é o mal. Então, quando entramos na condição de regeneração, a coisa não está solucionada naquele instante. Ela vem sendo implantada ao longo do tempo. Então, se nós dissermos, olha, a partir da meia-noite estamos em condição de regeneração, tudo mudou. Então eu diria, provavelmente o egoísmo aí já deixou de existir, ou está bem solucionado. Como é um processo, nós vamos continuar dentro desse processo eliminando o egoísmo. Mas que vai existir, vai. Agora, em cada vez menor essa dose. Por quê? Porque nós teremos no mundo de regeneração um relacionamento diferente. Um relacionamento de pessoas que vibram mais ou menos numa sintonia mais próxima. E dentro dessa sintonia mais próxima, eu terei a oportunidade de refletir mais sobre mim. Exemplos. Entramos numa festa de casamento. E tem lá aquelas rodinhas, né? É muito comum, sobretudo entre os homens. Tem uma rodinha que fala de futebol. Tem uma rodinha que fala de piadas pesadas. Tem uma rodinha que fala de política. Tem uma rodinha que fala de coisas melhores. Quando nós começamos a ter a consciência mais ativada, nós vamos procurar que rodinha? A rodinha que está falando de coisas mais elevadas. Não teremos a influência tanto daquela piada maliciosa, daquela crítica terrível com relação a um político. Nós estaremos num linguajar melhor, num assunto melhor. E aí vamos despertando. Então, o mundo de regeneração, nessa fase inicial dele, egoísmo vai continuar. Todos teremos, né? Todos os vícios ainda estarão conosco. Entretanto, vai prevalecer, né? A tendência é que prevaleçam os melhores. Os melhores, ou seja, é como a gente fala tanto de reforma íntima. É como se tivéssemos lá a nossa prateleira cheia de livros e agora eu tenho um livro melhor, uma informação melhor. E eu quero guardar na minha prateleira, mas ela está lotada. Eu tenho que me desfazer do quê? De um livro que não te serve mais. Por exemplo, uma revista Caras, sem crítica. Eu vou jogar essa revista fora, respeitando a quem gosta. Mas eu vou colocando coisas que já não me interessam mais. Sim. Gibi, aquela coisa toda. Tal. E eu mas vou você vai manter a Tititi? Que é contigo? Aquelas... Não vou manter porque já descartei faz tempo, Edson. Eu acredito que não vai estar com... ainda vai ter um pouquinho de egoísmo, porque não é um planeta... É regeneração, não é aquele nível do feliz. O feliz. Não é isso, Edson? É isso aí, é um processo, como o Adilson colocou, é um processo de transformação. E eu acho que a gente já está vivenciando, tá? Sim. Como também o Adilson colocou muito bem, não existe uma data específica, como muita gente quer, né? A partir de hoje estamos todo mundo regenerado. Como se fosse tão simples. Seria né? fácil. O processo de transformação, ele se dá aos poucos, a partir do momento das compreensões que você vai tendo das coisas, das próprias vivências que você vai tendo, né? Já falamos em programas anteriores e eu vou repetir novamente. Hoje... eu, por exemplo, tenho uma consciência das coisas diferente do que eu tinha quando eu tinha 30 anos de idade. Com certeza. Mas por que eu tenho essa consciência diferente? Porque eu tive meus aprendizados. Sim. Né? Então, já agi com muito egoísmo num determinado momento da minha vida. Depois eu vou aprendendo que esse tipo de atitude não era legal. E aí a gente vai mudando. Ou seja, conforme a gente vai... Você ainda vai aprender muito, viu? Com certeza. Conforme a gente vai nesse processo de trocas, né? O que você não pode é se isolar, que nem fala lá naquele capítulo que eu falei, né? Do homem no mundo. Você não pode se isolar.
Mas quando você está nesses processos de troca, você vai aprendendo. E é isso que está acontecendo com o mundo. Ou seja, nesse mundo de regeneração, na verdade, vai prevalecer, a tendência é que prevaleça as pessoas menos egoístas. Quer dizer, o egoísmo deixará de ser uma chaga, né? Deixará de ser um problema, vamos assim dizer. Porque as pessoas, a grande maioria delas, vão agir de forma mais equilibrada. Tá? O que acontece com relação ao egoísmo prevalecendo? Essas coisas que a gente vem vendo, essas corrupções todas, essas pessoas que não conseguem, inclusive, pensar. Você olha, por exemplo, uma pessoa fazendo, né, agindo com egoísmo, no sentido de amealhar fortunas e fortunas e fortunas e fortunas, que não vai conseguir gastar. Sim. Às vezes não vai nem conseguir usufruir, porque ele tem que mandar essa fortuna para fora, preservando-se, sei lá, para um futuro que talvez ele não tenha. Aí você fala, poxa, essa pessoa não está pensando direito, ela não está agindo de forma equilibrada. Não tem nem consciência do mal que está fazendo para os outros. Também. É a falta da saúde, da segurança, do transporte. Então, mas ela não para pensar. É esse processo de eu preciso preciso guardar, doença. E não para pensar na realidade. Verdade. Esse tipo de atitudes tendem a diminuir, né, num planeta de regeneração. E como é que isso vai diminuir? Com esclarecimento, conhecimento, com as dores que essas pessoas vão vivenciar, né, com arrependimento desse tipo de atitude. É com isso que a gente vai se transformando. Eu acho que é fundamental os exemplos bons. Porque exemplos ruins nós temos aos montes, né? Uma ouvinte falou, fez um comentário quando o André ainda falava a respeito da necessidade de falar de outras coisas que não o carnaval durante o carnaval. Exatamente. Né? Então, tem exemplos maravilhosos com relação ao egoísmo, ou a falta de egoísmo, ou um egoísmo já bem, né, fraquinho, que não é divulgado. Tem um acontecimento na Espanha, em 2012, só para ver a beleza de um gesto desse que precisa ser divulgado. 2012 acontecia na Espanha uma corrida de cross-country. Essa corrida, os corredores têm uma pista cheia de obstáculos, lama, sobe, desce, aquela coisa toda. E na Espanha acontecia em 2012 uma corrida. E chegava no final dessa corrida, em primeiro lugar, estava um queniano, corredor queniano. Os africanos são fantásticos para isso, uma resistência impressionante. Em segundo lugar, mas muito distante, um corredor espanhol. Estava distante. Portanto, o queniano estava fatalmente no pódio em primeiro lugar. Mas quando chega no finalzinho da corrida, o queniano se equivocou. Errou o caminho. É isso? Ele achou que já tinha ultrapassado a linha e ele foi reduzindo o passo. E aí o espanhol, que era o corredor da terra, o corredor espanhol, chega a alcançar o queniano. E aí a grande pergunta: você é o espanhol que alcançou o queniano que cometeu um equívoco? Na sua terra. Na minha terra, e o queniano cometeu o equívoco. Você alcança antes da linha de chegada. O que é que você faria? Edson. Eu ia derrubar o queniano, passar por cima e ia para os braços da galera. Como que é? Cheguei. Como bom egoísta que eu sou. Cheguei. Pega o troféu. O corredor espanhol, quando alcança o queniano, ele coloca as mãos nas costas do queniano e o empurra até que ele ultrapasse a linha de chegada em primeiro lugar. Ele, queniano. E o espanhol chegou em segundo. E aí veio uma repórter espanhola, que era da terra, nervosa, e espanhola nervosa é problema. É problema. A repórter chega até o corredor espanhol e pergunta para ele: por que você fez isso? Fiz isso o quê? Como que você faz isso? O que foi que eu fiz? Você deveria ter ultrapassado. Você chegava em primeiro. Era isso que você acha que eu devia fazer? Mas a corrida era dele. Ele é melhor que eu. Ele estava em primeiro. Ele só não chegou antes porque cometeu um equívoco. Achou que tinha ultrapassado.
E aí, como que eu faria? Eu subiria no pódio e olharia ele abaixo de mim? Isso é justo? Um orgulho, é. E aí ele complementa ainda, hein? Olha que exemplo maravilhoso. É mesmo. Maravilhoso. Ele complementa dizendo: se eu fizesse isso, eu não sei como olharia para os olhos da minha mãe quando eu chegasse em casa. Muito Olha aí. bonito. Olha Realmente. que coisa.